Já se consegue Podes ouvir? falar só para eu perceber se te ouço? Sim. Veja lá se consegue-me ouvir. Ouço. Pronto, está safo. A Mina, está-me a ouvir bem? Consigo. Ótimo. E aqui Isto é falta de experiência. A Susana, está ótimo. E agora? Eu acho que dá para ouvir, não dá? Dá. Pronto. Dá, sim. Pronto. Ah, bom. Mas ele vai a fugir para baixo, olha, ele vai a fugir. Ele vai a fugir. O meu também está assim. Faz favor. Eu acho que ele está descambado. Estrela, está a nos ouvir bem? Não te ouço bem, tens o microfone muito longe. Então faz favor. Está baixinho. Isto é mais estranho. Está baixinho. Eu segui já Eu já estou mais alto, bem? Antes de iniciarmos o nosso evento, queiram, por favor, tomar os vossos lugares. Colocar os auscultadores no canal azul, por favor. Tens que pôr. Está ligado? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao evento Women for Our Ocean. Cumprimento Sua Excelência, o Ministro da Agricultura e calhar do Ambiente desligaste. de Cabo Verde, que estar Dr. Gilberto azul. Silva. Excelentíssimos representantes das organizações parceiras e do evento e excelentíssimos representantes das organizações aqui presentes, restante audiência. Este é um evento promovido pela Business as Nature, em parceria com o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Casa Comum da Humanidade, tendo o envolvimento da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Agradecemos à Fórum Oceano e à iniciativa One Sustainable Ocean o amável convite para realizarmos o evento neste espaço. Vamos iniciar o nosso programa e convido desde já Sua Excelência o Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, Dr. Gilberto Silva, dizendo que, por motivos de agenda, após a sua intervenção, o Sr. Ministro terá que sair do nosso evento e muito agradecemos a sua presença. Sr. Ministro, quer tomar a sua... Muito boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores diplomatas, representantes das instituições internacionais e de países aqui presentes, especialistas, caras e caros convidados. Acima de tudo, queria também pedir aqui uma salva de palmas para os 4 organizadores em consórcio por esta feliz iniciativa. Queria começar por agradecer o convite que me foi feito pela organização deste evento para fazer esta intervenção inicial e pelo bónus que me está sendo dado para logo a seguir poder sair e ir para o aeroporto. Permitam-me exprimir a minha satisfação por este tema e felicitar os organizadores na firme convicção de que sem uma perspectiva integradora e de colaboração entre as organizações da sociedade civil, a academia e as instituições de investigação, os parceiros financeiros, o setor privado e o Estado, e sem uma abordagem inclusiva em que a participação e o empoderamento de mulheres é peça-chave, não será possível progredir e alcançar o desenvolvimento sustentável que todos almejamos. Este evento, Women for Our Ocean, é muito oportuno. Está inteiramente alinhado com o tema da Conferência das Nações Unidas sob o lema Salve nossos oceanos, proteja nosso futuro, e constitui uma ótima oportunidade de partilha de resultados de alguns dos projetos liderados
e implementados por mulheres da CPLP, realçando o seu importante papel na proteção e conservação do planeta e, em particular, dos oceanos. Ontem, num outro side event organizado pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, na Sala 1, sobre o aceleramento da inovação, da ciência e da tecnologia e promoção do envolvimento de mulheres e jovens nos mares e oceanos africanos, no contexto da década dos oceanos, ficou bem patente o excelente e promissor potencial de parcerias técnico-científicas e empresariais envolvendo estes grupos específicos. Creio que se tratou de um evento que se complementa muito bem com este. Os organizadores estão de parabéns. Apesar das várias iniciativas de informação, sensibilização e educação à conservação dos oceanos, por ser um desiderato global e complexo, ainda é visto por muita gente como um assunto distante e de difícil equacionamento que interessa apenas a alguns. Felizmente, a cada dia estamos a conhecer melhor os oceanos, os seus valores, os serviços que prestam e que prestam ao planeta e à humanidade e as inúmeras ameaças a que estão sujeitas, na maior parte delas provocadas pelo próprio homem. Portanto, há progressos e é preciso continuar a informar, a sensibilizar, a educar, a investigar, a partilhar e a promover eventos desta natureza. Nunca é demais repetir que os oceanos são os principais pulmões do nosso planeta, que é essencial para a segurança alimentar e nutricional, afinal, alimenta 3 bilhões de pessoas, pouco mais que isto. O planeta hoje conta com 4,7, mas daqui no ano 2050 vamos ter 9,6 bilhões de pessoas que é preciso alimentar. E por isso também a necessidade de, mais uma vez, uma razão para salvarmos o nosso oceano. Dizia segurança alimentar e nutricional, as várias atividades económicas que proporciona, a mobilidade, a água, a energia, o lazer e o conhecimento para todas as pessoas do mundo. Os países da CPLP são todos países costeiros e sabem bem disso, especialmente aqueles que são ilhas e que os seus territórios marinhos são de longe maiores que os seus territórios terrestres. Por isso é para nós vital que sejam criadas e valorizadas as iniciativas que aumentem a discussão e a consciencialização sobre a proteção e conservação dos oceanos, propondo soluções para mitigar ou resolver os problemas relacionados com esta efetiva proteção e conservação. Quando estas iniciativas são promovidas e lideradas por mulheres, devemos enaltecê-las e valorizá-las ainda mais, precisamente por sabermos as dificuldades e as desigualdades que ainda persistem entre homens e mulheres no acesso à informação e na participação ativa na investigação e nos círculos de decisão em muitos países. Sabemos também que as mulheres, especialmente aquelas de baixa renda, são das primeiras parcelas da sociedade a sofrerem com os impactos ambientais. Apesar deste quadro, temos muitas mulheres a destacar-se na área da conservação. Estas mulheres seguem transformando o mundo e servindo de inspiração e exemplo a tantas outras. Podemos, por exemplo, destacar aqui o papel de algumas mulheres, de entre muitas outras, na conservação e na ciência ligadas ao mar, como a Simone Cousteau e o papel que desempenhou ao lado do marido Jacques-Yves Cousteau, no desenvolvimento das expedições oceanográficas. A Rachel Carson e o seu trabalho na promoção da consciência ambiental moderna, com especial destaque para o seu livro Primavera Silenciosa, publicado em 1962. A Sylvia Earle, pela coragem e contributo que deu nas expedições submarinas, relembrando que em 1960 participou numa expedição de 6 semanas a bordo de um navio com 70 pessoas, sendo ela
a única mulher desta equipa. Estas experiências e as suas histórias são intemporais e têm inspirado milhares de homens e mulheres a dedicar as suas vidas à conservação, abrindo mãos, muitas vezes, do seu bem-estar para garantir o bem-estar do coletivo. Cabo Verde, país insular e arquipelágico, como só dizer-se hoje, grande estado oceânico de pequenas ilhas imersas, já que 99,3% do seu território é mar, enfrentamos duplamente problemas ambientais globais. Por um lado, a degradação dos ecossistemas por poluição por plásticos e outros detritos, que são arrastados de outros territórios e águas internacionais por correntes marinhas. E, por outro lado, os efeitos das ações climáticas. Aliás, em Cabo Verde, ao longo de décadas, temos registrado a redução das precipitações e ver aumentados os eventos meteorológicos extremos. Todos aqui sabemos do cenário traçado pelo painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, no seu relatório de 2021, que diz: se a nível global continuarmos com o ritmo atual da emissão de gases de efeito de estufa, a temperatura média global terá um aumento acima de 2,7 graus centígrados e o nível médio da água do mar subirá em mais de 2 metros, além de acidificar os oceanos. Para nós, Cabo Verde, isto seria muito catastrófico, já que enfrentaríamos a destruição dos frágeis ecossistemas costeiros, a intrusão salina e a contaminação das águas doces subterrâneas, grande erosão costeira e destruição e danificação de muitas infraestruturas estratégicas. Daí que a ação de prevenção destes problemas exige muito esforço e grande espírito de compromisso a nível global e por cada um dos países individualmente. Temos de acelerar também a nossa ação de adaptação a esta nova realidade. E para isso, temos de conhecer e monitorar mais e melhor o nosso território marítimo, as suas condições naturais e a atividade humana nele desenvolvida. Posso referir-me a Cabo Verde, mas presumo não estarei a incorrer em erro se disser que nos países em desenvolvimento, salvo raras exceções, conhecemos pouco ainda a biodiversidade e a dinâmica dos nossos ecossistemas marinhos. Estamos perante a grande necessidade de muito mais produção e aplicação de conhecimento científico e de tecnologias, assim como de abordagens inclusivas e holísticas para integrar a ação climática, a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento da economia azul e verde. Estou convicto que assim estaremos não só a proteger o oceano e promover a exploração sustentável dos recursos, num claro compromisso com as gerações futuras, mas também estaremos a criar boas oportunidades de emprego de qualidade para todos, particularmente para jovens. Nesta matéria, parece oportuno assinalar a forte participação e assunção de muitas iniciativas e responsabilidades por mulheres. Gostaria de concluir dizendo que o momento em que vivemos exige uma unificação de vozes e de ações de mulheres e homens, jovens e menos jovens, idosos, crianças e adultos, mais privilegiados e menos privilegiados, sem deixar ninguém para trás. Todas as ideias, ações e percepções para estratégias inovadoras são urgentes e mais do que nunca necessárias. Mulheres e homens, jovens e menos jovens, todos temos de assumir a grande empreitada de assegurar a sustentabilidade de exploração e proteger os oceanos que integram a vida e a existência da Terra, emprestando-a a sua linda cor azul. Auguro a todos um evento produtivo e rico em termos de troca de conhecimento. Bem-aja, muito obrigado, boa tarde.
Muito obrigada, Sr. Ministro, pelas suas palavras, que também enquadraram os desafios que temos e o realce que deu ao papel das mulheres. Continuamos o nosso evento e eu chamo a Susana Viseu, Presidente da Business as Nature. Susana. Muito obrigada. Obrigada a todos. Está-se a ouvir? Ok. Obrigada a todos pela vossa presença. Agradeço muito ao Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde pelas palavras e pelo excelente enquadramento que fez e o resumo do motivo, das motivações de estarmos aqui hoje. Este momento desta Conferência dos Oceanos em Lisboa é um momento marcante. Eu diria que é uma onda que se está a começar a gerar, que é uma onda que ainda não é do tamanho das ondas gigantes da Nazaré, mas que precisa de ganhar corpo e, sobretudo, ganhar ação. Temos feito vários diagnósticos, temos apontado vários problemas que exigem soluções imediatas. O Sr. Ministro enunciou alguns deles e eu congratulo-me por nesta resolução que vai ser aprovada amanhã no plenário, a declaração Nossa Responsabilidade, Nosso Oceano, Nosso Futuro, haver um ponto dedicado especificamente à importância da intervenção das mulheres e raparigas naquilo que é a ação pelo oceano. De facto, nós assistimos a que as mulheres estão na linha da frente do combate às catástrofes resultantes das alterações climáticas, aos problemas resultantes das pandemias e dos problemas globais, e que a ação das mulheres, reconhecidamente pelas Nações Unidas, das organizações de mulheres, são as que têm uma maior reprodutividade e um maior impacto nas comunidades onde vivem. Porque a aposta das mulheres tem muito a ver com aquilo que é o seu DNA. Nós temos no nosso DNA o cuidar. Nós cuidamos dos filhos, cuidamos da família, cuidamos dos nossos, cuidamos das comunidades e cuidamos também do planeta e do oceano. E cada vez mais temos que ter mais intervenção, temos que ter esta capacidade de nos unir e de fazer acontecer. A Business as Nature tem esta missão de poder fazer acontecer pelo planeta e pelos oceanos. Nós criámos esta ONG há 3 anos atrás e apanhámos 2 anos de pandemia e mesmo assim temos conseguido colocar no terreno várias iniciativas e criar este movimento das mulheres pelo clima. Dos países de língua portuguesa para o mundo, porque nós queremos, tal como é exemplo a nossa história, em que saímos do nosso território, do nosso pequeno retângulo na cara da Europa, fomos para o mundo e conseguimos fazer contacto e interligação com os outros povos. E nós achamos que este capital histórico que nós temos deve continuar a ser aproveitado e, através das mulheres, queremos dar este exemplo de mulheres fantásticas que vamos ter no painel aqui hoje, mulheres que se dedicam à ciência, mulheres empresárias, mulheres ativistas, mulheres professoras, mulheres que são mães, mulheres que no seu dia-a-dia trabalham em prol do planeta e na preservação do nosso oceano. Nós na Business as Nature, este movimento vai ter agora vários passos das mulheres pela ação climática. Estamos a trabalhar, está já concluído o texto do Manifesto das Mulheres pelo Clima, que iremos apresentar em setembro, juntamente com as mulheres embaixadoras acreditadas em Portugal, e em setembro, em outubro, já nas Smart Cities, integrado no evento das Smart Cities, iremos
ser responsáveis, juntamente com a Casa Comum da Humanidade, nosso parceiro também neste evento, a realização da Cimeira dos Autarcas pelo Clima, que terá um momento de assinatura deste manifesto por parte de várias mulheres empresárias, mulheres embaixadoras que se vão associar a este nosso movimento. Temos depois um outro passo fundamental para nós, que é também já na COP em Sharm el-Sheikh, podermos em conjunto com os países da CPLP trabalhar um acordo bilateral das mulheres dos países de língua portuguesa para o mundo, que dê este exemplo não só do ativismo climático e pelo oceano no feminino, mas também de trabalhar o reconhecimento do clima estável como património comum da humanidade, do qual Portugal foi pioneiro ao colocar pela primeira vez na sua lei do clima este reconhecimento do clima estável como património da humanidade, e que também na sessão de hoje o Paulo Magalhães da Casa Comum irá fazer-vos uma apresentação daquilo que é este nexo, este tão fundamental nexo clima-oceano. Nós, para dar um pequeno exemplo do trabalho que fizemos nestes 2 anos, nós trabalhámos um projeto que é o Fishing the Plastic, em parceria com a Câmara Municipal do Ovar, e que foi financiado pelo EA Grants, que nos permitiu colocar em prática diferentes iniciativas. Nós trabalhámos com os jovens, dos mais pequeninos, da infantil até às jovens do ensino secundário, com diferentes iniciativas adaptadas a cada um dos públicos, desde concursos de desenhos, concursos de fotografia, concursos de vídeos, o nosso programa das embaixadoras da sustentabilidade, que estamos a formar um grupo de miúdas ao longo do mundo, começando mais uma vez pelos nossos países de língua portuguesa, mas para serem estas miúdas que são os nossos focal point, as nossas embaixadoras em diferentes países, as embaixadoras de escola e de bairro, criando esta rede. Mas também trabalhámos com as mulheres da comunidade pescatória, fazendo várias limpezas de praia e fazendo com elas oficinas de transformação, de upcycling do plástico marinho na produção de diferentes objetos. Objetos esses que o vencedor, que é um cinzeiro de praia, será comercializado a uma escala industrial através de uma parceria que foi feita com empresários, com empresas que estão já a trabalhar neste domínio da utilização dos plásticos marinhos. Fizemos também um teatro de rua que gostávamos de levar aos nossos países de língua portuguesa, que se chama A Tartaruga Entupida, com especial propriedade na Ilha do Príncipe e no trabalho desenvolvido pela Estrela, que iremos ouvir daqui a pouco, e que é um teatro de rua para crianças que teve um impacto muito significativo na comunicação junto da população para a importância da preservação do nosso oceano e, neste caso concreto, do plástico marinho. Para terminar, temos também em conjunto com a UCLA, que a UCLA lançou recentemente uma plataforma que se chama Metamorfose e que pretende criar uma plataforma para divulgar os projetos que estão a ser desenvolvidos nas várias cidades de língua oficial portuguesa relacionados com o oceano. Portanto, como o Sr. Ministro disse, como todos nós temos consciência destes dias que temos passado aqui na Conferência dos Oceanos, os desafios são múltiplos, desde as questões da poluição pelo plástico marinho, à importância da valorização dos ecossistemas e, sobretudo, daquilo que é a remuneração dos serviços prestados pelos ecossistemas, em particular dos ecossistemas marinhos, mas também da importância do combate à pesca ilegal e à sobrepesca, das questões ligadas à destruição da biodiversidade e à importância de realmente implementarmos a meta
30-30 de 30% de áreas marinhas protegidas até 2030. É para isso que estamos a trabalhar, é para isso que convidamos todas as mulheres e homens a juntarem-se ao nosso movimento, dando importância ao papel catalisador que as mulheres têm nas suas comunidades. Muito obrigada. Obrigada, Susana, pelas tuas palavras sempre tão oportunas e inspiradoras. Passamos então ao painel designado Contribuição das Mulheres pela Proteção do Oceano e na Economia Azul. Eu chamo a doutora Helena Vieira, moderadora deste painel. Helena Vieira é professora associada da Universidade de Lisboa, na Faculdade de Ciências, coordenadora do Ensino em Empreendedorismo, Inovação e Transferência de Conhecimento para os alunos de Ciências e Engenharias. É investigadora no Centro BioEasy e coordena a Unidade de Biotecnologia Marinha no Laboratório de Microbiologia e Biotecnologia. Adicionalmente, é chair do Comitê Científico da Circular Biobase Europe Joint Union e foi diretora executiva da Blue Bio Alliance, a primeira associação portuguesa de bioeconomia azul. E mais recentemente, diretora-geral da Política do Mar do Ministério do Mar no 22º Governo de Portugal. Chamo também a juntar-se aqui ao palco a Estrela Matilde, Susana Garrido, a Amina Cássimo, Diana Madeira e Sandra Lázaro. Teremos uma intervenção por vídeo, não está aqui connosco, de Cecília Arras da Silva Bernardo, que é diretora de intercâmbio do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente da Angola, com uma intervenção em mensagem gravada. Muito obrigada. Quero apenas confirmar que toda a gente está a ouvir-nos bem. Sim? Ok, obrigada. Antes de mais, dizer que é um privilégio estar aqui neste palco com estas mulheres fantásticas que vão ter a oportunidade de conhecer. Agradecer à Susana Viseu o convite e à Women for Our Climate o convite para estar aqui. De facto é uma honra poder falar um bocadinho deste tema que, como tão bem disse o Ministro de Cabo Verde, muitas vezes é um tema que a todos nos interessa, mas que acaba por ser secundário em todos os nossos trabalhos. Para começar, pediram para introduzir um bocadinho do que é que vamos falar aqui hoje. O oceano saudável é uma pedra angular de um planeta saudável. Estamos há 4 dias a ouvir este tema. Mas o que se calhar não ouvimos tão frequentemente é que as mulheres participam em todos os aspectos da interação humana com os oceanos. No entanto, a maioria destas mulheres desempenham papéis em atividades do dia-a-dia nas comunidades onde estão inseridas, tratam de problemas e de assuntos relacionados com conservação, mas são ainda muito poucas aquelas que desempenham papéis de liderança como investigadoras, ativistas ou decisoras políticas, o que não é o caso deste painel que está aqui. Este é, por isso, um grande desafio, o de assegurar o acesso das mulheres a posições de liderança, decisão e intervenção cívica nas questões do oceano. E por isso é que é tão importante que se fale disto, que se promovam ações de capacitação para mulheres para a conservação dos oceanos, mas também para o seu uso sustentável e, no fundo, a mensagem que eu penso que a Business as Nature quer transmitir a todos é que, se quiserem salvar os oceanos e ter um planeta para os nossos filhos, têm que incluir as mulheres na solução. Gostava ainda de dizer que, de acordo com... Obrigada. Não sei se têm noção nesta plateia, mas há um estudo sobre a igualdade de género na economia do mar em Portugal, que foi publicado em 2018-2019 pela Direção-Geral de Política do Mar. E, por incrível que pareça, e positivamente, em Portugal, as mulheres representam cerca de 25,2% da força de trabalho da economia do mar, o que é superior ao papel das mulheres na economia nacional como um todo. No entanto, é ainda importante dizer que a maioria destas mulheres estão em cargos secundários, produtivos ou comunitários, sendo a percentagem de feminização nos diferentes setores nas posições de topo ainda muito inferiores. A CPLP é unida pela língua e pelos oceanos e por isso temos aqui uma representatividade bastante grande, e neste evento o que vamos tentar
divulgar e enaltecer é o papel destas mulheres de língua portuguesa, a sua relação com o oceano e a sua ação e empenho diário para preservar, proteger e regenerar o nosso oceano. Por isso, neste evento, temos aqui a Estrela, a Matilde, a Susana Garrido, a Mina Cássimo, a Diana Madeira e a Sandra Lázaro aqui connosco, e temos ainda a Cecília Arras de Silva em vídeo. Nós vamos começar por uma breve introdução de cada uma delas, de 5 minutos, àquilo que fazem no seu dia-a-dia em relação ao oceano, e eu vou começar, deixem-me só ver se eu não me enganei, aqui um pouco, primeiro pela Estrela, a Estrela Matilde. A Estrela é a diretora executiva da Fundação Príncipe, uma ONG de conservação na Ilha do Príncipe que trabalha para proteger e conservar o património natural da ilha, enquanto potencia o desenvolvimento económico e social das comunidades locais. A Estrela é uma bióloga da conservação, formada em Portugal na Universidade de Évora, e há 10 anos que tenta mudar o mundo uma ilha de cada vez. Em 2018 ganhou o prémio Terre de Femme da Fundação Yves Rocher e mais recentemente ganhou um dos maiores prémios de conservação do mundo, os Whiteley Awards, pelo seu trabalho na Ilha do Príncipe, tendo também recebido ainda recentemente uma menção honrosa nos prémios Verdes Visão, Grupo Águas de Portugal, na categoria de Inspiração. A Estrela é uma inspiração. Estrela, conta-nos um bocadinho do que tens feito. Muito obrigada. Vou para ali, não é? Eu acho que sim. Sim. Obrigada. Nada. Boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Sim. Eu tenho... A minha introdução vai ser um pequeno vídeo, por isso não sei se está preparado ou não. Acho que é mais interessante do que me ouvirem a mim. Essa aqui é feita. Penso que estão a pôr o vídeo. Vai aparecer. Peço desculpa por este delay. Já está. Já está. Estamos à frente. Basta tu. Eu sou príncipe. Tenho 31 milhões de anos e sou natureza em estado puro. Vivo mergulhada na floresta e enraizada no oceano. As minhas árvores ligam o céu à terra. E na minha terra tudo nasce e tudo se transforma todos os dias. As flores, os frutos, os cheiros, as cores, as emoções. Vivo num equilíbrio frágil, mas duradouro. A harmonia entre o homem e a natureza. É assim que eu sou. Ouça. Em mim o jogo da vida renova-se todos os dias. Sou berço. Sou alimento. Sou cacau e sou café. Sou doce. Sou moda. Sou música. Sou calor. Sou horizonte. Sou vida e sou descoberta. Sou ruína, mas sou projeto. Sou história e sou esperança. As pessoas que vivem em mim são únicas. Partilham comigo a arte de bem receber. Têm os pés bem assentes na terra. Não conhecem a palavra medo. E como eu, gostam de misturar as cores ao sol. Eu sou príncipe e tenho um sonho. Provar que se pode criar desenvolvimento sem destruir a natureza. Dar às pessoas a noção do mundo e mostrar ao planeta o mundo que há em mim. Este é o meu sonho e está a realizar-se. Venham vivê-lo comigo.
eu podia estar aqui horas e não ia conseguir explicar-vos o quão especial o Príncipe é. Por isso escolhi este vídeo, porque acho que consegue dar-vos um bocadinho pequenino daquilo que eu não consigo descrever por palavras. Mas o que consigo partilhar com vocês, nestes 2 minutinhos que me restam, é o que estes 10 anos de Príncipe me têm ensinado. Nós dizemos na ilha que cada ano vale por 7, como a idade dos cães. Mas isto é porque é tudo tão intenso e as aprendizagens que fazemos são mesmo para a vida inteira. Por isso, eu no fundo já tenho 70 anos de desenvolvimento da líder de conservação que sou hoje. E o que sou hoje não é mais do que o resultado desta ilha extraordinária, destas pessoas incríveis, deste laboratório vivo, onde nós conseguimos ouvir cada uma das 8.000 pessoas, ouvir os problemas, as preocupações e com eles encontrar soluções para conseguirmos promover o desenvolvimento económico e social das comunidades, ao mesmo tempo que protegemos e conservamos um dos maiores hotspots de biodiversidade do mundo. E todos os dias eu sou inspirada nesta ilha, sobretudo pelas mulheres. Numa sociedade que foi desenhada pelos homens e para os homens, são elas que nos bastidores garantem o sustento das famílias. São elas que, sem ninguém dar por isso, estão a criar os líderes do futuro. Por isso eu aprendi que quando os projetos de conservação apostam nas mulheres, no seu empoderamento, em dar-lhes voz, nós conseguimos resultados não só hoje, mas também resultados amanhã, no futuro, na geração da amanhã que cresceu e foi criado por mulheres que são empoderadas, por mulheres que são parte da mudança. E no Príncipe eu tenho encontrado mulheres extraordinárias, sou mesmo muito sortuda. E quando olhamos para a nossa condição de dupla insularidade, em que sentimos em primeira mão os impactos diretos e indiretos das alterações climáticas, da poluição, da sobreexploração, eu não tenho dúvidas que eu preciso de me armar com o melhor exército de mulheres possível, porque juntas vamos conseguir mudar o mundo, uma ilha de cada vez. E no Príncipe já começámos a limpar as armas. Passou. Muito obrigada, Estrela, por abrires este debate de forma tão interessante. A seguir vamos conhecer a Susana Garrido. A Susana Garrido é investigadora no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, da Divisão de Modelação e Gestão de Pescas. É coordenadora da investigação de pequenos peixes pelágicos nesta instituição e também do Laboratório Trófico de Ecologia. As suas principais áreas de especialização são os estudos dos fatores ambientais que influenciam a dinâmica destes pequenos peixes, a sua dinâmica de crescimento e sobrevivência durante as primeiras fases de vida e as teias tróficas pelágicas. A Susana tem mais de 25 anos de experiência no estudo destas comunidades marinhas em loco, portanto no mar, e em condições laboratoriais. Tem participado e coordenado imensos projetos nacionais e internacionais. Atualmente coordena o Sardinha 2020, o Sardintep, entre outros projetos. Além disso, a Susana é ainda coordenadora pela Universidade do Porto do projeto Sardinomics, com o objetivo de estudar, através de técnicas moleculares, a estrutura populacional e a conectividade do estoque de sardinha europeia, um peixe demasiado importante para Portugal. Obrigada, Susana. Obrigada em primeiro lugar pelo convite para estar aqui, é um prazer estar numa sessão com este tema e é também um prazer representar o IPMA e representar as mulheres, muitas que trabalham no IPMA. O IPMA é então responsável pela avaliação dos recursos explorados no continente, pela frota nacional, que operam em várias regiões geográficas distintas. E então qual é este objetivo de fornecer avaliação? No fundo, o que é a avaliação dos recursos? É fornecer a melhor informação científica possível para fornecer aos gestores capacidade de gerir, portanto, os estoques e responder a questões como algumas que eu coloquei aqui, como qual é o estado atual dos estoques de pesca relativamente aos seus pontos de referência, identificar se um estoque está ou não sobreexplorado, saber quais são as capturas que são sustentáveis a longo prazo que se permitem realizar, se um estoque estiver em baixa abundância, saber que medidas deverão ser implementadas para que ele possa recuperar. E, no fundo, do ponto de vista dos gestores, o objetivo será
tirar a maior capacidade de rendimento portanto, de uma forma sustentável, e sustentável de uma forma ecológica e económica. Para conseguir fazer esta gestão sustentável, é preciso fornecer muitos dados, e é isso que o IPMA faz. Portanto, é preciso um conhecimento muito grande, quer da dinâmica das populações, quer das pescas. E de facto, na nossa divisão, fazemos investigação, portanto, recolhemos desde os dados até a fazer investigação sobre os estoques, a avaliação dos estoques e até o fornecimento do aconselhamento. Para isto temos muitos dados de observadores na lota, dados de observadores, portanto, nas frotas de pesca e ainda das campanhas de investigação que realizamos. Damos aconselhamento para cerca de 100 estoques e este aconselhamento normalmente está inserida em fóruns internacionais, a maioria no Conselho Internacional de Exploração do Mar e outros fóruns internacionais, e que passa por um processo de escrutínio para dar, lá está, a melhor aconselhamento possível com o conhecimento científico disponível. Portanto, na divisão estamos organizados pelos vários tipos de frotas associados a vários tipos de organismos, embora a nossa investigação seja transversal, no caso portanto, há muitas áreas em que é transversal para os vários tipos de estoques que fornecemos avaliação. E no fundo o IPMA trabalha para melhorar sempre os aconselhamentos que dá e de que forma podemos melhorar este aconselhamento. Portanto, é conseguir ter o melhor conhecimento da biologia e ecologia das espécies, do conhecimento da dinâmica das frotas, das pescarias, tentar contribuir para a mitigação de capturas acidentais, com as técnicas novas que temos, por exemplo, da genómica, conseguir definir melhor a estrutura das populações, ou seja, há sempre muito caminho para melhorar o aconselhamento e que tende a convergir nesta abordagem ecossistémica da gestão das pescas. Portanto, a gestão normalmente tem-se feito em cada espécie, no entanto elas interagem, têm interações, por exemplo, tróficas, portanto a pesca influenciando o seu alvo também influencia os seus predadores e as suas presas, e portanto a ideia é contribuir para que se consiga gerir os ecossistemas. Portanto, os ecossistemas, as suas espécies e as repercussões na comunidade científica. Isto é um trabalho, como eu disse, feito por muitos investigadores e técnicos do IPMA, a quem agradeço todo o trabalho, e este trabalho de monitorização está também integrado neste Programa Nacional de Amostragem Biológica, dentro do Programa de Recolha de Dados, que é uma obrigação da Política Comum de Pescas, mas temos muitos projetos de investigação que apoiam este estudo também. Obrigada. Obrigada, Susana. Obrigada. Portanto, já vimos aqui dois exemplos completamente diferentes, desde a Estrela, que trabalha diretamente no terreno da conservação, a Susana, que providencia e estuda os estoques e fornece dados para a tomada de decisão e gestão dos estoques pesqueiros, que é também isso uma forma de conservação. E passamos agora para Moçambique, para a Mina Cássimo, da Lixo Zero e da solução, desculpem, agora falta-me o nome não escrevi aqui, da Associação do Turismo, exatamente. Não me lembrei do nome da associação, desculpe. A Apetur, é isso mesmo. A Amina procura novas abordagens criativas, tentando interligar a arte, a cultura, o turismo e o desenvolvimento sustentável. Mais conhecida por Nina, a Mina Cássimo nasceu e cresceu e vive até hoje no património histórico da ilha de Moçambique, onde preside atualmente a esta associação local de promoção e empreendedorismo turístico na ilha. Há mais de 20 anos trabalha
para convergir o desenvolvimento comunitário e a preservação do ambiente, a arte e cultura, integrando os diferentes setores da sociedade. É uma artesã por profissão e por paixão. Amina, o palco é seu. Obrigada. Muito boa tarde e obrigada por este convite e poder trazer a ilha de Moçambique para assim tão longe. Eu sou Amina Cássimo, presidente atual agora da Associação de Turismo, Apetura, e promovendo o desenvolvimento e sustentabilidade da ilha de Moçambique através do turismo. E o que eu acho é que fazer o turismo sem falar de meio ambiente não vai para frente esse turismo. Precisa integrar, são duas linhas que vão juntas. Então, aqui é um exemplo, é a reciclagem dos restaurantes. É um barco feito com a água que se usa nos restaurantes. Flutua. Então, o que fazemos? Temos programa de educação nas escolas, temos programa também na comunidade, temos trabalhado muito e na arte. Temos feito limpezas e a recuperação do lixo todo. Tivemos a ideia de mostrar dentro da ilha qual é o lixo que estamos a recolher. Organizamos uma exposição que foi posta nas margens da ilha, nos jardins, as praças. Então conseguimos 16 obras, onde foi a comunidade a fazer a exposição. Não houve nenhum artista profissional, foram os jovens da comunidade e mesmo adultos da comunidade a participarem neste projeto. Meu bairro, minha praia, Lixo Zero. É um projeto onde são jovens. No início começamos com quase 300 jovens, todos são voluntários e são da comunidade. E a parte tens um pedaço de praia, tens um pedaço de barro. Faz parte, porque nós somos uma ilha muito pequenina, só temos 3 quilômetros e a largura é 1.500 metros, a parte mais fina são 300 metros. Então é água, praia, mar em cima de nós. Não temos onde escapar. E estes grupos são 3 associações informais que fazem a limpeza diariamente à volta de toda a ilha. Eles pesam o lixo, separam o lixo e depois estamos a vender o lixo, o plástico, e também tem a outra parte que vai para o artesanato. A solução participada para plásticos marítimos é um projeto onde somos parceiros, que é implementado pela Urba África, a UCLA, a Apetura, a Cairim, o Conselho Municipal da cidade da Ilha de Moçambique, Ensaios e Diálogos Associação, a Uniluri, a Faculdade e a OICOS. Envolve responsabilidade e esforços a capacidade criativas e educacionais numa ação plural, sustentável e de múltiplos parceiros e atores na sociedade civil. O mais importante neste projeto é a educação ambiental nas escolas e trabalhamos principalmente com as crianças. Ontem tivemos uma boa notícia, que é o transporte das máquinas da Precious Plastic, que já estão a caminho da ilha, para poder reciclar o plástico, para poder fazer peças e onde se podem vender. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Amina, por nos mostrar o que estão a fazer em Moçambique. Voltamos a Portugal, agora com a Diana Madeira. A Diana Madeira é licenciada em Biologia pela Universidade de Lisboa, doutorada em Química Sustentável pela Universidade Nova de Lisboa e é atualmente investigadora no CESAM na Universidade de Aveiro. Enquanto bióloga marinha,
a Diana procura entender como é que os organismos marinhos respondem às mudanças climáticas, nomeadamente ao aumento de temperatura e às ondas de calor a curto, mas também a longo prazo e ao longo de várias gerações. A Diana já ganhou vários prémios, incluindo as famosas L'Oréal Medals of Honors for Women in Science em 2018, entre outras, e tem já mais de 42 trabalhos científicos publicados. A Diana é também convidada para inúmeras palestras, incluindo a famosa TEDx. Diana, se nos quiser dizer um bocadinho o que tens feito, o palco é teu. Obrigada. Muito boa tarde, eu sou a Diana e vou-vos falar um pouco do que faço no meu dia-a-dia como cientista. Eu trabalho essencialmente em alterações climáticas e vou-vos também explicar um pouco o que é que se pode fazer com este conhecimento. Portanto, nós estudamos essencialmente eventos de calor extremo e o impacto do aquecimento oceânico essencialmente em peixes e invertebrados marinhos de zonas costeiras pouco profundas. Nós tentamos perceber como é que estes eventos impactam a fisiologia dos organismos, o seu crescimento e a sua reprodução, e depois tentamos perceber que mecanismos celulares e moleculares é que explicam a sua vulnerabilidade a estas alterações no seu meio ambiente. Nós tentamos nos focar em dois aspectos temporais, que é, primeiro focamos numa geração apenas, em que tentamos abordar as várias fases do ciclo de vida, porque elas muitas vezes habitam em diferentes ecossistemas e têm diferentes vulnerabilidades, e a maioria dos estudos aponta para as larvas e os reprodutores serem as fases mais vulneráveis, e depois também tentamos perceber a longo prazo, ao longo de diversas gerações, se estes organismos têm ou não capacidade para lidar com estas alterações no seu ambiente. O meu percurso começou há cerca de 10, 11, 12 anos, e começou na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde nós testámos os limites térmicos de diversas espécies da zona costeira portuguesa, e este trabalho depois foi complementado com outras espécies tropicais, e neste momento temos cerca de 100 espécies analisadas. Mais tarde eu passei para a Universidade Nova de Lisboa, onde explorámos mais esta parte da biologia molecular e como é que os organismos marinhos respondem na sua fisiologia celular. E depois agora, mais tarde no meu pós-doutoramento, mudei-me para a Universidade de Aveiro e começámos a estudar mais a longo prazo o que é que acontece a estes organismos. Atualmente temos projetos a decorrer com vários parceiros, ou seja, não é só em Portugal também trabalhamos com outros centros de investigação, mas também com o Departamento de Pescas e Oceanos do Canadá, outras universidades no Canadá e nos Estados Unidos, e também na Europa. Temos uma parceria, ou estamos inseridos num projeto que, por exemplo, é uma parceria bilateral com a Alemanha, em que pretendemos criar uma rede de experts em biologia molecular no meio marinho, que está realmente em falta. Começámos a colaborar e a coordenar nesse sentido. E todos estes projetos, portanto, são feitos em colaboração também com outras instituições. E como é que eles nos podem ser úteis? A nível científico, eles podem nos ser úteis porque nos ajudam a perceber, fazer, digamos que uma escala de vulnerabilidade destas diferentes comunidades e espécies. Estamos ativamente também a contribuir para aumentar a capacidade humana e a treinar estudantes e também a dar-lhes oportunidades para aprenderem em ambiente internacional o que é que se faz noutros locais. Contribuímos também para uma ciência aberta, uma vez que todos os nossos dados são colocados em repositórios para que os nossos pares também possam voltar a reutilizar estes dados. A nível de societal, este tipo de conhecimento pode nos ajudar a delinear estratégias de conservação que sejam inteligentes para o clima, no fundo de forma a garantir a sustentabilidade dos recursos marinhos e o acesso a eles como fonte de alimento. Tentamos também ter uma componente forte de divulgação para aumentar um pouco a literacia dos oceanos, e depois a nível económico, este tipo de conhecimento a nível de biologia molecular pode nos ajudar a criar novos biomarcadores para bem-estar animal, que podem ser aplicados a nível de conservação e de aquacultura, perceber se existem estirpes que sejam mais resistentes ao clima, que possam ser utilizadas neste contexto,
e permitir-nos também desenvolver processos de evolução assistida, em que nós podemos, digamos que usando este conhecimento da flexibilidade fisiológica, aumentar a resistência dos organismos, mas sem alterar o seu genoma. E este aspecto já é muito estudado em corais, porque o declínio de recifes de corais é brutal e, portanto, já se estão a estudar soluções inovadoras como esta, e que podem ser também aplicadas em contexto de aquacultura. E, curiosamente, a maioria destes estudos foi tudo feito por uma equipa, eu diria com 99,9% de mulheres, portanto, acho que contribuímos bastante. Obrigada. Obrigada, Diana. É um prazer agora apresentar a Sandra Lázaro. A Sandra Lázaro é uma guardiã do mar. Cresceu no seio da comunidade pescatória do Faralhão, onde vive e trabalha como pescadora, e em 2017 foi convidada para ser guia marinha nas atividades educativas da Ocean Alive, onde sempre com um sorriso, vocês vão confirmar, dá a conhecer as pradarias marinhas e a importância da sua conservação. O seu trabalho inclui a sensibilização de milhares de crianças e jovens, mas também com o público em geral, empresas e outras entidades. Graças à sua voz dentro da comunidade pescatória e ao seu papel de liderança na preservação do oceano, foi convidada a participar numa audição da Comissão Parlamentar de Ambiente e, mais recentemente, no programa Heróis do Oceano, que teve lugar no Palácio de Belém há poucas semanas. Como diz a Sandra, o mar é o ar que eu respiro. Sandra, conta-nos um bocadinho do teu percurso. Posso ficar aqui? Pode, sim, senhora. Só tens que puxar o microfone para a frente. Então, o meu nome é Sandra Lázaro, né? Sou guardiã do mar desde 2017. Sou uma pessoa que gosta de aventura, gosto de novas aventuras. Portanto, quando fui convidada pela Ocean Alive a participar, eu conheci o rio como a minha casa. O rio é a minha casa, eu vivo dentro do estuário, faço parte do estuário, ou o estuário faz parte de mim. E então, quando fui convidada a participar, eu achei que era uma mais-valia para mim, porque eu tenho a prática do rio, eu conheço o rio, eu tenho a prática. Faltava-me a teórica, faltavam-me os números, conhecimento que a Ocean Alive me conseguiu proporcionar. Achei que era um projeto interessante, porque eu tenho 3 netos. Eu amo o rio, eu gostava de poder deixar para eles alguma coisa daquilo que me idolatra, pronto, uma coisa que eu amo, uma coisa que eu gosto. E então achei que era mais-valia. A Ocean Alive convidou, eu aceitei de cabeça, pensei, se não ganhar, perder também não perco nada. E nisto já lá vão 6.000 e tal crianças, fora os adultos. É um projeto que eu acho que tem que andar, tem pernas para andar. Tento falar às pessoas, tento dar a conhecer as pradarias de ervas marinhas. Para nós, para os pescadores, são sebas. Conheci o Rio Sado como uma só pradaria, porque onde se pudesse saltar do barco para o chão eram ervas. Hoje temos à volta de 200 hectares de floresta marinha. Temos aquele problema que aquelas pessoas de mais idade ainda têm aquelas mentalidades mais difíceis de contornar, né? Têm aqueles padrões, então essas pessoas são um bocadinho mais difíceis de trabalhar, mas com calma nós trabalhamos. Como não conseguimos chegar aos adultos, e isso já é uma estratégia, como lido com crianças, através das crianças tento chegar aos adultos. Tento usar os miúdos, usar entre aspas, né? Dar-lhes o conhecimento, dar-lhes a informação, para que eles, ao irem para casa, consigam transportar a informação de que é preciso cuidar, é preciso preservar. Eu, muitas das vezes faço de brincadeira com eles, pergunto-lhe a eles se eles querem ser guardiões do mar, se eles querem assumir um compromisso comigo, e eles se alinham, né? Todos contentes que vão ser guardiões do mar. E então o compromisso é chegarem a casa e passarem a informação aos adultos. Tentar, eu costumo dizer, tentar reeducar os adultos, né? Porque eles são educados, mas nós, em termos de rio, em termos de mar, em termos de oceano, eles não conhecem. Temos as pradarias ali à porta de casa, mas muitas das pessoas não sabem o valor das pradarias, né? Elas, para nós termos uma ideia, para quem não conhece, não sabe o que são pradarias, são uma floresta aquática, uma floresta marinha, que tem 3 funções que eu acho que são importantes as pessoas saberem, terem conhecimento. Elas conseguem 1 hectare, vamos falar num hectare de floresta marinha, consegue produzir por dia oxigênio para 180 pessoas respirarem, por dia. Um hectare.
de ervas marinhas consegue fazer a limpeza do esgoto de 200 famílias, o mesmo hectare de ervas marinhas, não é? E depois, em relação a uma floresta terrestre, são importantes porque elas combinam-se uma com a outra. Não podemos só dizer que as ervas marinhas são mais que as florestas terrestres. Não, elas completam-se uma à outra. E foi isso que me fez andar para a frente. Foi saber que aquele mesmo hectare de ervas marinhas consegue fazer 30 vezes mais a captação de dióxido de carbono do que um hectare de floresta terrestre. Então eu tenho isso tudo ali à porta de casa. Então porque é que eu não hei de cuidar? Porque é que eu não hei de preservar? Porque é que eu não hei de divulgar, não hei de mostrar às pessoas que está ali, que é importante, está ali. E os números que nós temos, além desses, há um que me magoa bastante, e é essa a base do meu trabalho hoje em dia, é que estão a desaparecer a nível mundial 2 campos de futebol por hora. Portanto, se há alguma coisa para fazer, tem que ser feito já. Tem que ser feito agora, para podermos ter, não a fazer, plantar, recuidar, temos que preservar. Agora, já. Né? Para não termos que depois ir buscar, porque geralmente as pessoas só dão valor às coisas depois de perderem as coisas. E há coisas que não se conseguem recuperar. Portanto, acho que está no momento certo, na hora exata de meter as mãos à massa, como eu costumo dizer, e andar para a frente. Obrigada, Sandra. E agora, para acabarmos aqui a nossa mostra de mulheres fantásticas no mar, vamos para a Cecília Arras da Silva Bernardo. É diretora de intercâmbio do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola e, entretanto, hoje fala-nos como uma mulher ativa na ação climática enquanto negociadora, líder dos países menos avançados para a agenda da adaptação da conservação sob alterações climáticas e como membro do Comitê de Adaptação desta Convenção até março último, sendo que nos 2 últimos anos foi presidente deste mesmo comitê. Vamos ver a sua mensagem em vídeo. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Cecília da Silva e vos falo a partir de Angola. Gostaria de primeiramente agradecer ao UNIF pelo convite e pela organização deste importante evento para a composição das mulheres da ecologia na proteção do oceano e das outras. Esta noite dirijo-me a vocês com uma mensagem mais ligada às alterações climáticas, que é um dos maiores desafios que enfrentamos neste momento, principalmente nos países em desenvolvimento. Falar da adaptação e dos oceanos é refletir que os ODS são irrevisíveis. Os esforços para atingir o isoladamente podem levar-nos a um desenvolvimento insustentável. Não podemos mais negar que a adaptação e o desenvolvimento andam de mãos dadas. O 6º relatório do IPCC sobre
Portugal na ação global popular fará com que trocamos a breve oportunidade de garantirmos popularidade e sustentabilidade para todos, como igualmente nos mostra este relacionamento do IPCC. Por isso que não podemos falar de adaptação sem realçar o papel fundamental do financiamento climático, que até o momento, como todos nós sabemos, é mais canalizado para ações de mitigação. E apesar da sinergia entre a mitigação e a adaptação, ou a população, mais mitigação, menos necessidade de adaptação, vale lembrar que os impactos causados já não podem ser mitigados. Devem ser adaptados para não exacerbar as condições difíceis que as comunidades vulneráveis têm. Em suma, penso que ainda estamos em tempo de inverter o quadro calamitoso que poderá enfrentarmos no próximo cenário futuro. É um urgente o desenvolvimento e implementação de adaptação às alterações climáticas. E é importante lembrar que a adaptação requer, tal como a mitigação, compromisso político e acompanhamento a todos os níveis, sendo que estamos na última década de implementação efetiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigada a todos mais uma vez e desejo continuação de um bom ano. Agora que estão apresentadas as mulheres deste painel e que cada uma falou um bocadinho sobre si, gostava de pedir a todas, se calhar, para se porem mais... Exato. Gostava de fazer aqui algumas perguntas. Antes de começar as perguntas, apenas relembrar que neste painel temos, de facto, uma representatividade dos diferentes tipos de papéis, nos diferentes lugares na sociedade, na CPLP, de mulheres fantásticas que fazem trabalhos fabulosos, como puderam já ouvir. E, portanto, esta pergunta é para todas. Isto é um debate sobre o papel das mulheres no oceano e na economia azul. E, portanto, se calhar não podem falar todas a cada pergunta que eu vou fazer. Vou-vos pedir para escolherem uma ou outra que queiram responder a estas perguntas. Como é que é ser mulher líder? Porque todas vocês são líderes naquilo que fazem. Como é que é ser mulher líder nas vossas funções? Que desafios enfrentaram ou enfrentam ainda? E que oportunidades, porque eu gosto sempre mais de pensar no lado positivo, que oportunidades de facto vos surgem por serem precisamente mulheres? Quem quer responder? Quem quer começar? Eu posso começar? Amina, força. Sim. Eu venho de uma comunidade que é matriarcal. Então a mulher dentro da ilha é empoderada. É uma mulher já que tem um poder, não é algo que dependa do homem. A mulher na ilha de Moçambique já é uma mulher poderosa. E tem mais vantagem de ser mulher em qualquer projeto que seja para fazer dentro da ilha e arredores, porque tem acesso facilmente, a comunidade em si também acredita mais nas mulheres, então é um acesso, é mais fácil ser mulher na comunidade da ilha de Moçambique. E em Portugal? Eu diria que em Portugal, em termos de ensino, penso que já se nota mais que é mais igual em termos de proporção. Eu sinto que talvez as mulheres tenham realmente que mostrar que são competentes para alguém acreditar nelas, mas eu acho que a partir desse momento também as portas começam a abrir-se e as pessoas investem e ajudam. E eu falo por mim, mas no meu caso eu sinto que não me foram postas barreiras. Sinto que quando as pessoas perceberam que realmente a minha motivação ajudam-me e abrem-me mais portas. É verdade, Diana, não sei se sabes, mas naquele estudo que eu referi há pouco, em Portugal, 64,6% das investigadoras científicas são mulheres. Portanto, nós temos efetivamente em Portugal uma taxa de feminização na investigação muito elevada. Eu ainda quero fazer uma pergunta à Sandra neste aspecto, mas vou passar aqui à Susana, porque apesar de serem as duas investigadoras na área científica, tu estás no campo académico, mas a Susana está num laboratório de Estado. E eu gostava de perguntar à Susana se, e o IPMA tem muitas mulheres, e a tua equipa também certamente terá muitas mulheres, quão difícil é, Susana, chegares ao topo do IPMA e substituís o Miguel Miranda? Bom, é uma pergunta difícil, eu disse que ia fazer. Teria que ter essa motivação antes, portanto é muito difícil, mas... Imaginando que tinhas essa motivação, Susana, o que é que achas que... Honestamente, o IPMA é um
um caso à parte, no sentido em que, de facto, temos muitas mulheres. Eu dei-me ao trabalho de calcular o sexo rácio e é superior em mulheres, em técnicos, em investigadores. Temos a maioria de chefes de divisão mulheres, temos uma diretora mulher, uma vogal de direção mulher, temos um presidente homem, é um facto, mas... Estranho, não é? Não é estranho? Ou será que não? Será que se calhar não é estranho? Mas eu sou uma pessoa muito... E eu gosto muito do Miguel, atenção. Eu sou uma pessoa otimista, mas quero acreditar que se houver uma pessoa com motivação e competência, sendo mulher, teria total capacidade e facilidade de chegar a presidente. Ótimo. Acredito nisso. E Sandra, como é ter este protagonismo e ter o papel que tu tens numa comunidade que normalmente é uma comunidade masculina, como é a comunidade pescatória? Como é que os homens te veem? No início, para ser pescadora, para fazer parte daquela comunidade, camuflei-me um bocadinho. Não é? Tiveste que parecer mais homem? Tive que tomar as atitudes que eles tomam. É? Fazer como eles fazem? Tal e qual, não há diferença nenhuma. Eu trabalho junto com o meu marido, a gente andamos ao mar no mesmo barco, trabalhamos numa comunidade pescatória. Eu dentro de um barco sou um homem tal qual como eles. Porque eu faço tal e qual aquilo que eles fazem, não há qualquer tipo de diferença, seja para largar a rede, seja para colher, seja para ir ao motor, seja para o Sandra, mas não podias ser uma mulher a fazer exatamente o que eles fazem, mas como uma mulher? Não, eu agora já sou, agora quer dizer, eu sempre fui uma mulher, não é? Mas eu para poder chegar ao ponto em que estou hoje, eu tive que me bandear um bocadinho para aquele lado, não é? Porque não é fácil eles admitirem que há uma mulher que faz igual ou melhor. E é interessante ver essa diferença entre a sociedade moçambicana e a nossa sociedade. De facto, é uma sociedade patriarcal a nossa e não matriarcal. Norte de Moçambique. Não, por nós as mulheres, antigamente, e não é de agora, a zona de Setúbal, o estuário do Sado, antigamente as mulheres trabalhavam dentro dos barcos, andavam com os maridos, mas sempre em segundo plano, né? Porque o homem mandava, fazia e mandava fazer. E quando não estava bem feito, reclamava que não estava bem feito. Eu hoje, o meu marido reclama comigo, isso não está bem feito, então vai fazer. Faz melhor. Se acha que faz melhor, vai fazer. O meu avô dizia que quando queres bem feito, faz. Não peças, não é? Exatamente. Então, quando ele reclama, diz assim, olha, está mal feito, não está à tua maneira, então vai e faz. Muito bem. Portanto, hoje em dia já, e com qualquer um deles lá, porque quando passei para a Ocean Alive, comecei a ter alguns embates com as pessoas, com a comunidade. Os pescadores ali, que trabalham junto comigo ali, diariamente. Nós apanhávamos muito lixo na rede e eles tinham por hábito tirar o lixo e jogar novamente ao rio. E eu comecei a dizer, se o lixo que apanhas hoje, se levares para a terra, se levares para amanhã lixo, já não tens que o apanhar. Amanhã já não é o mesmo, amanhã temos que apanhar a mesma, mas é outro. Mas é outro lixo, exato. É outro. Que é isso que nós tentamos dizer aos miúdos. Eles dizem assim, olha, a gente vai à praia, está lá uma garrafa de água, está um copo de iogurte, a gente traz. É só um. Eles, para mim, é só um, mas vocês são quantos? A turma é quantos? Somos 20. Então, se um trouxer uma garrafa, o outro trouxer... Já viste quantas peças são a menos naquela praia, nesse dia? São menos 20 peças, né? Então, não é só um. Pois é. Certo? Então, grão a galinha enche o papo. E a gente, se cada um fizer um pouquinho, a gente vamos estar a ajudar os peixes, vamos estar a ajudar as tartarugas, vamos estar a ajudar os golfinhos do Sado. E nós, vamos estar a ajudar-nos a nós. É? Mas a gente, para eles se entenderem, a gente põe... Eles adoram os golfinhos do Sado. Sim. Adoram os roados. Então nós, é por aí que encaminhamos. Não é? Muito bem. E tenho uma neta com 10 anos, a minha Iris, e ela quer ser, já é guardiã do mar, né? Sim. E queria ser pescadora. E eu disse-lhe, Iris, não. Pescadora, não, amor. Estuda, vai ser bióloga. Se quiseres trabalhar com o mar, se quiseres preservar os oceanos, a avó apoia-te em tudo aquilo que tu quiseres, amor. Mas pescadora não, porque tu não ganhas para comer, amor. Estrela, para ti tenho uma pergunta especial, como alguém que está... Primeiro, alguém que teve a coragem de ir para o Príncipe. Não sei se será muito coragem, não é? Porque convenhamos que não é um sítio mau para se estar, mas alguém que foi e ficou, como tu dizes, há 70 anos, em Anoscão, que estás no Príncipe.
Porquê é que tu achas que é relevante o teu papel enquanto mulher à frente da fundação que tu estás, mas também o teu papel enquanto mulher na preservação e no estímulo da conservação do oceano que estás a fazer? Quantas mais mulheres estás tu a inspirar ao seres tu? Bom, eu acho que ali há duas componentes. Há a questão de ser mulher e há a questão de ser mulher branca, que é diferente. E o facto de ser mulher branca numa ilha que inicialmente não era minha, agora já é, acabou por me pôr num patamar diferente das mulheres que estão no Príncipe, das mulheres locais, não é? E eu tive que compreender o que é ser mulher do lado delas, o que é ser mulher local, e perceber que a mentalidade da minha não é a mesma que a delas, que os meus problemas enquanto mulheres não é o mesmo que elas, e foi toda uma aprendizagem de outra condição diferente do que é ser mulher. Acho que no meu papel de líder, o ser mulher não influenciou muito. Estava aqui a ver estes exemplos todos de como nas organizações são mais mulheres. Na Fundação também temos esse caso em que temos muito mais mulheres em papéis de liderança do que homens. Temos a primeira mulher de São Tomé e Príncipe com um curso de mergulho e estamos cada vez mais a capacitá-las e a formá-las para isso. E acho que sobretudo, e há pouco falávamos, não é, Susana, falávamos dessa questão de é uma ilha com 8 mil pessoas, sendo que 4 mil são crianças. Fantástico. E mais de metade são mulheres, não é? São jovens. As perspectivas futuras das jovens naquela ilha são muito poucas, não é? E elas o que acabam por fazer é engravidar, porque é aquele papel que vem as mães ser, é aquilo, não é? É os horizontes que conhecem. E quando eu estou ali como mulher num papel de liderança, podem não se identificar muito comigo pelo facto da minha cor de pele, por não ser de lá originalmente, mas identificam-se com todas as mulheres que estão à minha volta, as cooperativas que nós criamos que fazem joias de vidro, todas as iniciativas que nós mostramos que podem potenciar o desenvolvimento económico e social liderado pelas mulheres, e se inspiras. E eu acho que pode-nos dar um futuro melhor quando olham para estas mulheres que nós estamos a capacitar. Que bom, é tão bom ouvir estes exemplos. Para a Susana, eu gostava de tentar, e um bocadinho na mesma ótica da pergunta que fiz à Sandra, e porque sei que a Susana também já fez muito trabalho in loco, como é que é essa relação, a mulher investigadora, não é? E aqui a Sandra deu-nos o exemplo da guardiã e da pescadora a par e passo com o pescador. Aqui a Susana, como é que é essa relação enquanto mulher investigadora, e a Diana provavelmente também tem este tipo de experiência, e as comunidades locais pescatórias maioritariamente masculinas? O que é que podemos fazer? Há problemas? Se calhar não há? Falarem-nos um bocadinho sobre isso. No meu caso, eu lido mais com pescadores das pescarias de cerco e não tive que desbravar terreno. Portanto, já há várias décadas que há esta tradição de muitas mulheres na investigação. Exato. Portanto, já havia muita interação de pescadores com mulheres investigadoras. No meu caso pessoal, a interação fica mais positiva ou ganha-se mais respeito por outras coisas. Por exemplo, se embarcarmos e conseguirmos não enjoar com um mar terrível, ganhamos muito respeito, lá está. Mas no fundo, quer dizer, eu não enjoo por ser mulher, não é? Eu enjoo porque enjoo, tanto posso enjoar eu como pode enjoar o Miguel Miranda, não é? Tanto pode ser uma coisa como a Diana. E a tua experiência enquanto mulher e jovem nestes meios mais... Eu por acaso, eu não sei, eu tive sempre sorte até agora, sempre que interagi, explicava o que estava a fazer, não é? Portanto, chego, ok, estou a fazer isto, o meu objetivo é aquele, e ao fim de um bocado de conversa, as pessoas acabam por, ok, então precisa de ajuda, onde é que quer pôr esta sonda, o que é que quer fazer aqui, e até me ajudaram a maioria das vezes. Embora tinha algumas colegas que diziam que às vezes noutros sítios a abordagem era um pouco mais, tipo, eles por vezes ficavam a olhar o que é que estas querem, o que é que vêm aqui fazer. Mas pronto, eu acho que depois de uma pessoa explicar o que é que vem, o que é que quer, depois acaba por ser bem recebida e muitas vezes acaba até por receber ajuda sobre como fazer as coisas, porque o conhecimento local, efetivamente, exatamente, nós às vezes temos que ir fazer coisas a locais onde nunca fomos e não conhecemos o local, e portanto a pessoa que está no local pode ser realmente uma grande ajuda a eu realizar também os meus objetivos, não é? E que acaba por nos ajudar na nossa investigação também. Eu acho que às vezes tem a ver com a abordagem, com a maneira como se dirigimos às pessoas. Exatamente. A maneira como falamos com as pessoas, às vezes, é o que faz o interpasse. E se calhar, nós aqui só temos ouvido histórias positivas, não é? Se calhar até
a sensibilidade feminina nesse aspecto até nos ajuda a fazer esta passagem. Desculpem-me todos os homens na sala, mas eu acho que se fosse uma mulher liderar a Rússia não estaríamos na situação em que estamos atualmente. Vou fazer mais uma pergunta à Amina e depois vou fazer uma para todas com uma resposta rápida e terminamos o painel. Amina, apesar de vir de uma sociedade que, como explicou, é matriarcal, o setor do turismo e os grandes grupos e os grandes empresários do turismo são homens. Como é que interage com esse lado mais comercial no seu papel enquanto líder pela preservação do oceano? Nós dentro da ilha temos 3 grandes hotéis. Esses são liderados por homens. Exato. Mas o resto é liderado por mulheres. E portanto mesmo vai à volta. Na área do turismo também são as mulheres que estão em frente dentro da ilha. Muito bem. Então na próxima UNOC temos que fazer um painel sobre os homens na economia do mar, porque eles estão nitidamente a diminuir. Uma pergunta final para todas, que é, daqui a 5 anos, onde é que cada uma de vocês gostaria de estar enquanto mulher no oceano? Estrela? Pergunta difícil, não é? Sim. Sem trabalho, porque já está tudo feito, não precisamos fazer nada. Ai, que bom! Isso seria o ideal. Mas pelo menos continuar a mudar outras ilhas, o mundo é muito grande e há muito por fazer, portanto, a continuar a trabalhar para fazer a diferença. Susana, onde é que gostaria de estar? À frente do IPMA? Neste momento, de facto, não é assim a minha ambição. Se estiver a fazer o que fazemos agora em equipa, tentar promover a sustentabilidade do oceano, aumentar o conhecimento, estarei feliz. Estará feliz. Amina, onde quer estar daqui a 5 anos enquanto mulher do mar? Na ilha de Moçambique. A fazer o quê? O que eu gostaria era ver o resultado que eu estou a fazer agora aos poucos, mas termos mais áreas preservadas, mais plantar o coral, é mais mangal, mais árvores, é proteção costeira. Porque nós só temos 3 quilómetros e a subida do nível do mar está-nos a afetar, o aquecimento global está-nos a afetar. Este ano já tivemos 3 ciclones, então toda a mudança climática nós estamos a sentir na pele. Sim. A 100%. Obrigada. Obrigada. Diana, à frente do Sésamo? Isso é muita responsabilidade, mas pelo menos à frente de seguir a minha linha de investigação, também inspirar os alunos para sentirem esta mesma paixão pelo mar e pelo menos esperar que de alguma forma o nosso conhecimento contribua também para integrar também a conservação dos oceanos com a mitigação das alterações climáticas, perceber que as zonas costeiras são essenciais para sequestro de carbono, como viveiro de espécies, como pontos de biodiversidade essencial, como pontos essenciais para as comunidades costeiras e que de alguma forma todos possamos conservar estas áreas que são essenciais para todas estas, como fonte de alimento, como mitigação de alterações climáticas e como proteção de biodiversidade. Obrigada. Sandra, daqui a 5 anos, és dona da comunidade? Não, eu daqui já não falo 5 anos, né? Porque é muito tempo. 3? É muito tempo. Mas conseguir que a Ocean Alive, não falo por mim, falo pela organização que estou aqui a representar neste momento, que consiga ter chegado ao mundo. Replicar este modelo. Ter chegado ao mundo e ter conseguido ajudar a criar outras organizações que possam cuidar, preservar as pradarias marinhas e os oceanos. Obrigada a todas. Espero que tenha sido inspirador este painel. Nitidamente as mulheres estão muito melhor do que o que a gente pensa e isso é um prazer e um privilégio. E é verdade, nós temos vindo a notar este crescimento do papel da mulher no oceano e na economia do mar. Obrigada, Susana, pelo convite. Obrigada. Obrigada a todas. Obrigada. Não faz mal, a gente senta-se onde pudermos. Vamos então continuar o nosso programa após este fantástico painel tão inspirador. Obrigada a todas pelos vossos testemunhos.
E continuamos falando da importância do clima como património comum da humanidade. Eu chamo o Paulo Magalhães. Paulo Magalhães é jurista e investigador no CIGE, Centro de Investigação Jurídico-Económica, da Universidade do Porto. É licenciado pela Universidade Católica do Porto, doutorado em Ecologia Humana na Universidade Nova de Lisboa, pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, com um trabalho sobre o Estatuto Jurídico do Clima. É presidente e fundador da Casa Comum da Humanidade, nossa parceira neste evento, e conselheiro do CNADES, Conselho Nacional do Desenvolvimento Sustentável. Paulo. Obrigado, em primeiro lugar, obrigado pelo prazer que é ser parceiro numa iniciativa destas. Eu tenho que dizer aqui que quem trabalha comigo todos os dias são mulheres, são 3 mulheres, e isso quer dizer alguma coisa. Nas seleções que fizemos, porque é que ficamos com 3 mulheres? E, portanto, a Casa Comum da Humanidade, no dia-a-dia, está a ser construída por mulheres. Eu gosto de começar as minhas apresentações, muitas vezes, por explicar uma frase do Richard Falk, sobretudo depois destas apresentações, em que a legitimidade de qualquer discurso depende da capacidade de explicar o real. E quando o nosso discurso, seja ele qual for, de direito ou de ciência, seja ele qual for, não é capaz, entra em conflito com a realidade, alguma coisa está mal e o resultado normalmente é disfunção, não é? A realidade tem sempre razão e acaba sempre por se afirmar. E digamos, construir a Casa Comum da Humanidade é um bocado nós, humanos, sermos capazes de representar a realidade que nós sabemos hoje do planeta nas nossas relações numa escala global. E com a capacidade de mudar. Ora, e por isso é que vamos agora questionar a forma como nós representamos nas sociedades humanas uma questão que é como o clima. Sem dizer mal de ninguém no sentido histórico do termo, nós não sabíamos das coisas, éramos ignorantes e continuamos a ser, mas com aquilo que sabemos hoje, como é que as coisas funcionam, temos a obrigação, e os juristas têm essa obrigação também, de representar a realidade dos factos, da ciência, na forma como nós nos organizamos como espécie. E para mostrar que isto é possível fazer, o conceito de património comum da humanidade como conceito jurídico que já existe, que nasceu em 1967, foi a maior revolução jurídica da história do direito internacional. Pela primeira vez os humanos, apesar de tudo que parecia que não era possível, conseguiram aceitar que o planeta tem partes que eventualmente são de todos, não é? Que toda a visão da testosterona masculina, digamos assim, que deu origem a toda esta visão, de dividir o planeta em que tudo é para apropriar e temos que dividir e apropriar, às tantas há alguma coisa que nós não conseguimos dividir e que é comum. E é aqui que nasce o conceito de património comum da humanidade, que eu vou passar a explicar melhor. E foi uma revolução contra todos os princípios da territorialidade, contra o princípio da liberdade dos mares, e que tem 5 características fundamentais. A primeira é que aquilo que é património comum da humanidade não pode ser apropriado. É comum. A segunda é que pode ser um conceito territorial ou pode ser também um conceito, não é necessariamente um território. A terceira é que pode ser um bem comum, no sentido de pode nos ligar a um serviço comum e que tem que ter essa finalidade. Depois não pode ser usado para fins militares e que tem como objetivo evitar a tragédia dos bens comuns. Isto tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar a seguir. Ora, como é evidente, o próprio conceito nasceu no mar, o conceito de património comum da humanidade nasceu no mar. A primeira proposta é que que o mar, o ambiente marinho, fosse património comum da humanidade, e como nós não conseguimos distinguir ambiente marinho do sítio onde o mar está, o resultado foi que o património comum da humanidade foram os fundos marinhos. Isto é, porque nós não conseguimos sair da divisão do planeta apenas como um território. Mas o primeiro projeto do discurso de Árvore de Pardo, que dá origem ao conceito de património comum da humanidade,
que foi o embaixador de Malta, foi de considerar o ambiente marinho como património da humanidade. A grande questão, o problema técnico da altura, que hoje há solução para ele, felizmente, foi distinguir o território e as divisões das zonas económicas exclusivas, das águas territoriais, das funções do oceano, do sistema oceânico. Isto é, nós conseguimos dividir o mar num mapa, mas não conseguimos dividir o sistema marinho. Duas coisas completamente distintas. É uma ilusão pensar que quando fazemos um risco no mapa, dividimos o mar. É importante termos o risco para saber onde cada um pode pescar, para não entrarmos em conflito. Agora, outra coisa é ter a presunção de que, ao dividirmos no mapa, estamos a dividir um sistema. O que o direito hoje considera o planeta um território de 510 milhões de quilómetros quadrados, em que os bens comuns é o que sobra da divisão dos territórios. Não é verdade? E esse discurso é incapaz de traduzir a realidade dos factos, de ser consonante com as ciências do sistema terrestre, ou nós conseguimos encontrar um sistema no direito capaz de representar aquilo que as ciências da Terra nos dizem, ou daqui a 25 anos estamos todos a falar do mesmo, porque não fomos capazes de evoluir os conceitos para explicar melhor a realidade. Ora bem, e interessantemente, o que se passa na atmosfera é precisamente o mesmo. O texto que vocês têm aqui é o relatório de 2021 da Comissão de Direito Internacional, em que pela primeira vez se está a começar a distinguir espaço aéreo de atmosfera. E a questão está, o espaço aéreo, podemos evitar que um avião entre no nosso espaço aéreo, mas não podemos alterar ou evitar as alterações climáticas, não podemos. Uma coisa é a composição bioquímica da atmosfera, outra coisa é o espaço onde temporariamente a atmosfera está. E, portanto, ou nós somos capazes de traduzir isto para a linguagem dos humanos, para a forma como os humanos se relacionam, ou então nós vamos conseguir chegar a acordo. Ora bem, e a definição está já como um conjunto de gases que é intangível, que é indivisível. Só não diz uma coisa o relatório de 2021, que depois de dizer isto, o único resultado, a única dedução lógica disto é que é um bem comum. Foi incapaz ainda de dizer isso. Se não é divisível, se é intangível, se não conseguimos dividir, se está sempre a circular, isto quer dizer o quê? Que é um bem comum. Só que ainda não demos esse passo, porquê? E agora vamos ver porquê. E, aliás, deixem-me só dizer isto, é a mesma coisa nos oceanos. Uma coisa é o sistema oceânico, outra coisa é a divisão dos oceanos. E outra coisa é todas as funções que começamos cada vez a saber mais. Eu gosto, para mim, a principal resultado desta conferência foi, em todos os discursos, já toda a gente percebeu que não há clima sem oceanos, que o clima não é apenas CO2. Imagina que a gente chega a uma neutralidade carbónica. Quem depois mantém o clima? Se não tivermos oceanos, se não tivermos baleias, se não tivermos florestas, porque o clima não é apenas CO2, como nós queremos fazer. E é fantástico perceber agora que se nós não tivéssemos, porque éramos ignorantes, ou mais ignorantes do que somos agora, se nós não tivéssemos caçado as baleias, estaríamos numa situação muito diferente em termos de concentrações de CO2. Como é que é fantástico perceber agora que as fezes das baleias alimentam, fazem o boom do fitoplâncton, que depois vai absorver CO2 e pedir oxigênio que nós respiramos e que tem origem nas fezes das baleias. Perceber o sistema, não ser capaz de explicar isto e perceber que os sítios onde há mais fitoplâncton é precisamente onde as baleias estão a fazer as fezes. E que este serviço é, como diz ali, é um bem público internacional. A pergunta está: de quem são as baleias, de quem são os benefícios que as baleias produzem e que todos nós usufruímos, quando sabemos que as baleias não cumprem fronteiras, andam por aí, vão para norte, vão para sul, atravessam os oceanos,
são de quem? De quem a apanhar? Ora bem, perceber isto é perceber como surgiu o clima estável neste país, neste planeta, e este quadro é muito interessante para percebermos o que é um clima estável, como é que surgiu o clima estável e perceber a diferença do que foi a vida. Nós hoje, quando vamos aos outros planetas, para sabermos se há vida ou não, basta saber se existe aquele gás ou não na atmosfera. E há planetas com atmosfera, só que não têm sistema climático, porque não têm vida. O sistema climático surgiu da vida dos oceanos, das florestas, daquilo que falaram hoje, das florestas debaixo dos oceanos, das algas e da fotossíntese que se faz nestes processos todos. Esta é a diferença entre um planeta com vida e um planeta sem vida. E isto surgiu precisamente no fim destes últimos 11 mil anos, que nós chamamos de Holoceno. Este mapa explica o que é, então, a casa comum da humanidade. Não é o planeta, não são os 510 milhões de quilómetros quadrados. A casa comum da humanidade é o sistema terrestre a funcionar num determinado estado de funcionamento, numa determinada circulação atmosférica e oceânica que permitiu à nossa espécie construir uma civilização. Quando vem ali, nos 8 mil anos, o início da agricultura, isso aconteceu porque havia CO2 suficiente na atmosfera para plantarmos e colhermos no mesmo ano. Antes disso, isso não conseguia acontecer. E foi a agricultura que deu origem à civilização, ao direito à organização das sociedades. E, portanto, uma coisa, para que sejamos capazes de explicar o nosso planeta, também do ponto de vista do direito, é necessário distinguir uma coisa da outra. E uma coisa é o clima estável e a tragédia dos bens comuns é precisamente a alteração dos padrões de circulação, e por isso é que é intangível. Não estamos a falar de matéria, estamos a falar como a matéria se desloca pelo planeta. Isto é termodinâmica e física. E, portanto, este é o nosso principal bem, é uma forma de circulação atmosférica que é intangível, que não conseguimos dividir e que, por isso, é, inevitavelmente, um bem comum, um património comum. Quando isto acabou? Pronto. Só explicar, então, o património comum. A primeira proposta também de Malta, em 88, foi de considerar o clima património comum, o que implicava aceitar, do ponto de vista jurídico, a existência de um bem dentro e fora de todas as fronteiras. Porque nós não aceitamos isso, a solução foi ser uma preocupação comum da humanidade que ninguém sabe o que é. Logo no preâmbulo do Acordo de Paris, ainda hoje, o clima é uma preocupação comum da humanidade, que é um sistema básico de vamos fazer menos mal ao bem para tentar evitar fazer os danos. Mas quem faz bem ao bem, isso não é reconhecido porque o próprio bem não existe e, portanto, não tem visibilidade jurídica, não tem visibilidade económica e o sistema que nós temos ganha-se por fazer menos mal e por isso é que pessoas como a Elon Musk ganham mais a vender créditos de carbono do que quem tem florestas e baleias a produzir benefícios para todos. A proposta, deixem-me só passar, a tragédia dos comuns, e hoje a solução passa por absorver CO2 e neste momento não há nenhum esquema de emissões negativas, isto é, quem faz positivo para o benefício de toda a humanidade não é compensado porque não há emissão, para haver quem pague tem que haver uma emissão que seja neutralizada. E, portanto, a nossa proposta, deixem-me só passar, na nossa lei de clima, recentemente aprovada em fevereiro, no nosso artigo 15, estabeleceu como objetivo da nossa diplomacia diplomática reconhecer o clima como património e não ser apenas uma preocupação comum da humanidade. Precisamos de um novo enquadramento jurídico para, ser possível, limpar o bem comum para fazer emissões negativas. Muito obrigado a todos. Desculpem o tempo. Continuando o nosso programa, estamos já praticamente na fase final. Antes de encerrarmos, gostaria de chamar a Ana Rita Ramos, da Have a Nice Day, que nos vai fazer aqui uma pequena súmula do que nós falámos aqui e das mensagens que nós devemos levar quando sairmos deste evento. Ana Rita? Olá, boa tarde a todos. Isto é um bocado estranho falar com isto aqui. Acho que vou tirar, se não se importam. Faz aqui um bocado de
Diego. Bem, antes de mais, queria agradecer à Business as Nature o convite que me fez para estar aqui, no meio de tantos inconformados e inconformadas, num mundo que até aqui tem parecido um bocadinho apático e acomodado para estes problemas do desastre dos oceanos. Deixa-me só dizer que ouvir cada uma das intervenções destas mulheres com o sangue a ligá-las às causas foi como um bálsamo, de facto, que leve daqui. Dito isto, cabe-me fazer aqui em 5 minutos um pequeno resumo do que aqui se passou. Mais tarde será disponibilizado um documento mais completo com as principais reflexões saídas daqui. Hoje, de facto, recebemos mais um alerta da comunidade científica e das ativistas que aqui estiveram para a necessidade de alterar com urgência, de facto, a atual exploração dos oceanos. Segundo as especialistas presentes aqui hoje, as reservas de peixe para consumo humano, por exemplo, estarão em colapso em meados deste século se nada for feito para o evitar. A pesca intensiva, que também foi aqui falada, não só ameaça a extinção várias espécies de peixe, como também destrói a um ritmo alucinante o ecossistema marinho. Os recursos marinhos têm sido geridos espécie a espécie, independentemente da complexidade das interações com outros organismos e da dinâmica espacial, como partilhou, aliás, a Susana Garrido, que nos explicou bem esta necessidade de uma abordagem ecossistémica na gestão das pescas. De facto, as pescas têm um impacto direto nos recursos que exploram, mas também afetam indiretamente outras espécies. A Susana falou disto com muita clareza, e outras espécies e habitats e a forma como os ecossistemas funcionam. Conhecemos aqui hoje um projeto muito interessante que não esquecerei, que quero conhecer, sobre esta possibilidade de promover o desenvolvimento sustentável simultaneamente, ao mesmo tempo que promovemos o turismo, misturando ingredientes como a história, a arte, o ambiente, a cultura, como é o caso da APETUR da ilha de Moçambique, tão bem explicada pela Amina, com o projeto Lixo Zero e soluções participadas para os plásticos marinhos. De facto, é possível ambicionar praias lixo zero através de associações e jovens voluntários que fazem a recolha do lixo, promovem a economia circular, a criação de arte, como ela tão bem explicou. Isso é muito inspirador. E aprendemos com a Diana Madeira, da Universidade de Aveiro, que talvez nos ajude, de certa forma, a tranquilizar um pouco, que é, apesar dos impactos das alterações climáticas e do aquecimento dos oceanos nos organismos marinhos serem evidentes, a ciência, sempre ela, não é, ajuda a medir esses impactos e a fazer, por exemplo, o que ela falou do ranking de vulnerabilidade ao aquecimento oceânico ou os novos biomarcadores de bem-estar animal, e isso de facto é um caminho para soluções que podemos tirar daqui. Conhecemos também mulheres que dedicam literalmente a sua vida à proteção do ambiente, um pouco por todo o mundo, mas também nos países de língua portuguesa, de Portugal a Cabo Verde, Angola, etc., que nos falaram deste movimento de Mulheres pelo Clima, porque de facto o que nós vimos hoje é este movimento de Mulheres pelo Clima, elas que inevitavelmente têm mesmo que fazer parte da solução. Como é o caso da Estela Matilde, com a sua paixão pelo príncipe, da Sandra Lázaro, a Guardiã do Mar,
profundamente inspiradora, com a sua estratégia fantástica de pirâmide invertida de ensinamento, em que são as crianças que ensinam os adultos. Enfim, no final ainda se falou da Casa Comum da Humanidade, que está, como disse o Paulo Magalhães, a ser produzida também pelas mulheres, e que nos trouxe esta noção tão interessante do bem comum. E por fim, termino dizendo que queremos de facto que o manifesto, este manifesto das Mulheres pelo Clima, de que a Susana Viseu falou no início, se transforme numa onda gigante, tão grande como as ondas da Nazaré. Muito obrigada. Chegámos ao final do nosso evento. Convido e cumprimento o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Engenheiro João Paulo Catarino, que vai encerrar este evento. Ora, então, muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me, antes de mais, um cumprimento muito especial para a Sra. Presidente da Business as Nature e permitam-me iniciar esta intervenção por agradecer em nome do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática o convite para participar nesta sessão. Uma sessão que reuniu mulheres de vários setores de atividade e que se inscrevem numa iniciativa que pretendeu divulgar e enaltecer o papel das mulheres da língua portuguesa na sua relação com os oceanos e a sua ação na preservação, proteção e regeneração dos oceanos. Uma iniciativa que visou enaltecer o papel das mulheres da língua portuguesa como agentes de mudança e influenciadoras, mulheres que participam em todos os aspectos da integração humana com os oceanos. Portugal reconhece a importância da integração da igualdade de género nas iniciativas de combate às alterações climáticas, nomeadamente no nexo Oceanos-Clima. O nosso país tem-se pautado pela promoção da igualdade de género e o empoderamento das mulheres na resposta às alterações climáticas, enquanto dimensões incontornáveis para um desenvolvimento verdadeiramente justo e sustentável. Apesar da imprevisibilidade nos tempos que vivemos, Portugal tem objetivos estratégicos muito claros. O primeiro é responder à emergência climática, acelerando a descarbonização da economia, uma economia amiga do ambiente que explora as potencialidades do território para novas atividades económicas que criem mais e melhor emprego. Outro dos objetivos é prosseguir o combate às desigualdades, em que um dos desafios passa por continuar a lutar pela igualdade de género. Apesar de muitos avanços, a realidade ainda mostra desigualdades fortes que devem ser combatidas por todos aqueles que acreditam numa sociedade mais digna. Uma das maiores ameaças à nossa comunidade global são as alterações climáticas e a investigação mostra que as mulheres são mais vulneráveis do que os homens às suas consequências. As mulheres e as crianças têm 14 vezes mais probabilidades que os homens de morrer devido a catástrofes climáticas, tais como secas e inundações, e constituem 80% dos deslocados pelas alterações climáticas. As alterações climáticas podem também exacerbar a violência baseada no género, incluindo o casamento infantil, precoce e forçado. Mas as mulheres e as raparigas não são apenas vítimas das alterações climáticas. Elas estão na vanguarda da concepção e implementação de soluções e os seus valiosos e únicos conhecimentos sobre a gestão de recursos naturais, soluções baseadas na natureza e estratégias de adaptação são fundamentais. As ferramentas que usamos para combater as alterações climáticas, conservar a biodiversidade e proteger os oceanos são mais eficazes quando as mulheres estão significativamente capacitadas, a nível doméstico, comunitário, nacional e internacional. A crise climática assume proporções graves e não mostra sinais de abrandamento. A capacitação económica das mulheres alavanca a sua inovação e perícia e permite que o seu poder de transformação aumente a sua resiliência climática. Com lugar à mesa, as mulheres contribuem para a tomada de decisões sobre os recursos naturais e advogam por soluções climáticas que satisfaçam as suas necessidades e sejam mais suscetíveis de serem adotadas por todas as pessoas, beneficiando o nosso planeta comum e a nossa comunidade global. A Agenda 2030 deixa clara esta ideia quando afirma
que a concretização da igualdade de género é decisiva para a implementação de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável e das suas metas. Lembro que os objetivos de desenvolvimento sustentável são integrados e indivisíveis, ou seja, qualquer objetivo, se alcançado individualmente, pode levar-nos a um desenvolvimento insustentável. Daí o papel fundamental das mulheres na transmissão desta mensagem, enquanto dinamizadoras e constituindo um verdadeiro suporte nas comunidades. Uma palavra final para o papel essencial e todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela CPLP neste domínio. Orgulha-nos da nossa diversidade, reconhecemos que as nossas próprias sociedades são multiétnicas, multiculturais, multirreligiosas e que isso é um bem em si mesmo, não é uma ameaça. E que tal deve ser valorizado, afirmado e uma verdadeira lição para outras partes do mundo, outros povos ou outras culturas. Despeço-me com uma palavra de felicitação pelo evento e agradecimento a todas e a todos que se envolvem neste trabalho, cada vez mais partilhado. E para concluir, permitam-me citar Sofia de Melbreiner. As mulheres que trazem o mar nos olhos, pela grandeza da imensidão da alma, pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Muito obrigado.